Boa noite, gente. Tudo bom? Eu sou a Karen, conhecida também como Borbo. Eu vou estar aqui com vocês nessas duas últimas aulas de fotografia e edição. Para quem não me conhece, eu já sou fotógrafa desde 2014. Eu faço parte da Trupe SA desde 2017. E faço parte da Trupe Por um Fio também, desde um tempo. Se eu falar muito rápido, gente, a Yasmin tá aqui para me ajudar, para ler os comentários, as perguntas de vocês. Se eu começar a falar rápido, vocês podem pedir para mim mais devagar, tá bom? Porque, como toda boa fotógrafa, a minha destreza é atrás da câmera, não na frente dela. E antes da gente começar com a aula, a Yasmin vai dar aqueles informezinhos gostosos que a gente já sabe de cor e salteado. Boa noite, pessoal. O projeto Trupe Urbana Online é desenvolvido pela Trupe SA CRIO, com recurso do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, por meio do processo número 00150-0000-4170/2020-92, contemplado no edital FAQ Apresentações Online. Então, gente, a nossa primeira aula vai ser sobre fotografia. Eu vou contar um pouquinho da história da fotografia, mas eu não vou me aprofundar muito, porque é uma parte muito teórica que, assim, quem sentir interesse, depois eu tô aberta para poder vir falar comigo, tirar dúvida, perguntar mais. Mas aqui, como a gente tem um tempo muito curto e eu quero passar bastante coisa para vocês, então eu vou dar só uma pincelada, só para vocês terem uma noção da fotografia, da história da fotografia, porque hoje a gente vai botar a mão na massa, tá bom? Então, a fotografia, para quem não sabe, a palavra em si, ela vem de duas palavras gregas. Foto vem da parte de luz e grafia de escrita, e aí a gente entende como escrita, desenho. E a gente tem relatos de o que seria uma fotografia desde a antiguidade. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens aqui. E aqui a gente tem a nossa câmera escura. E a nossa câmera escura foi a primeira vez que... foi a primeira técnica, né? Que foi desenhado com luz. Então era basicamente uma caixa de madeira com um buraco no meio, e os pintores desenhavam de cabeça para baixo, porque a luz chegava de cabeça para baixo. E a gente tinha também, um pouco mais para frente, vieram as lanternas mágicas, que seriam os projetores hoje. Eles desenhavam, usavam a luz para projetar a imagem. E aí a gente vai dar um grande salto e a gente vai lá para 1826 para mostrar a primeira fotografia, que foi um químico chamado, olha só, a memória falhando, Joseph Niepce. A fotografia, ela tem... Na maior parte do tempo, ela se desenvolve muito em Paris, na França, mas principalmente em Paris. Teve aqui no Brasil, paralelamente a essa primeira fotografia, algumas ações fotográficas aqui também, mas como a comunicação era difícil, como tudo era, né, a gente não tinha internet, então muitos relatos foram perdidos, muitos documentos foram perdidos, então o que se conta mesmo é esse do Joseph Niepce, tá bom? Essa primeira fotografia ele fez com uma chapa, não se sabe ao certo o tipo de chapa que foi usado, mas a mistura para ter esse contraste era de estanho com betume, era chamado de betume de Judeia, que é uma mistura que contém petróleo, e aí ela endurece com a luz. E para fazer essa foto maravilhosa,
Foram 8 horas de exposição à luz, tá? E se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver que essa foto é bem granulada. Dizem que essa foto foi feita de uma janela, mas a documentação naquela época, ela deixava a desejar, então entra no campo da suposição. Paralelamente ao Niepce, a gente teve o Louis Jacques Daguerre. O nome já deve ser mais familiar para quem se interessa por fotografia, porque o Niepce ele veio com o estanho, ele veio com o betume, mas quem deu um grande passo mesmo para a fotografia ser essa coisa mais ágil foi o Daguerre. Por quê? Porque ele criou o daguerreótipo. O daguerreótipo, como vocês podem ver, é uma imagem, é uma caixa escura menor. E não só ele diminuiu o tamanho, como ele também mudou a solução usada para revelar as fotos. Então, em vez de usar o estanho e o betume, que demoravam muito tempo, que precisavam de muito tempo para expor a luz, ele começou a usar sais de prata. Ele usava misturas de sais de prata que demoravam menos tempo para reagir. E aí, eles continuaram fazendo esses estudos e a nossa primeira foto com pessoas foi em 1838. Por quê? Porque mesmo com o daguerreótipo, as pessoas transitam, andam, porque eles estavam tentando fazer fotos, como vocês podem ver aí, de altos de prédios, de fotos do cotidiano mesmo. E ainda precisavam de 30 minutos de exposição. Então, essa foto, que é a primeira que se tem registro que tem pessoas, as pessoas estão neste cantinho aqui, e é o engraxate e o seu cliente, que são as únicas pessoas que ficaram paradas por 30 minutos para poder sair na foto. Vocês podem ver, o resto da cidade parece deserta, mas não é que ela estava deserta, as pessoas só estavam seguindo a vida delas, né? Porque conta para pagar já tinha. E aí, quando a gente pensa em fotografia colorida, a gente dá um salto ainda maior. Porque a gente sai de 1838... Opa, peraí, pulei uma informação importante. Em 1888, a gente já tinha fotografia, a gente já tinha os sais de prata facilitando a fotografia, mas ainda não era acessível. E aí, uma marca muito famosa, muito conhecida, muito querida, resolveu lançar o filme de rolo. E aí, como toda boa fotógrafa, né, a gente tem um filmezinho de rolo para mostrar. E aí, a gente tem o filme de rolo. Gente, eles não mudaram com o tempo, tá? Eles foram assim, eles deram uma aperfeiçoada, mas a estrutura foi sempre a mesma. Então, quando você compra, ele vem fechadinho assim. Esse eu tô mais fechadinho que o meu. Ele vem fechadinho assim. Eu vou pegar uma câmera analógica para vocês verem como funciona. Para quem nunca viu como funciona uma fotografia. Uma fotografia não, porque, gente, não dá para revelar aqui para vocês, né? Mas a máquina em si... Então, aqui a gente tem o nosso sensor da fotografia, que é onde registra a imagem. Aqui, desculpa, gente. Eu sou nova nesse negócio. Aqui a gente tem a parte que encaixa o filme. Aqui tem o nosso sensor. Então, a gente encaixava bonitinho aqui. Calma aí, gente. Porque assim nós é velha, mas também não é tão velha assim, não. Vamos com calma.
Vamos pegar outra câmera. Câmera analógica é o que não falta aqui. Inclusive, essa aqui é uma fisheye linda, maravilhosa, da Lomographic. A Lomographic foi uma marca que fez muito sucesso na época dos filmes analógicos. Hoje em dia ela ainda produz, mas muito caro para manter. Infelizmente, gente, hoje em dia a fotografia analógica, embora ela não esteja morta, inclusive eu vou recomendar um fotógrafo aqui de Brasília para vocês daqui a pouco, que trampa com a fotografia analógica e faz trabalhos lindíssimos, mas hoje em dia é muito caro manter. Então, você pode aproximar um pouquinho mais das câmeras e lembrando que tem gente no Instagram também. Posso, gente, posso. Desculpa. Pronto, agora dá pra ver? Tá melhor, gente? Responde aí no chat pra Yasmin me falar aqui. Então a gente encaixa o rolinho aqui, puxa, eu não vou puxar pra não queimar o filme da Yasmin, porque vai que ela quer tirar foto depois, né? A gente encaixa aqui e conforme a gente vai tirando as fotos, vai puxando. Vou dar uma atenção pro Instagram também. Tá vendo? Você encaixa o filme aqui e aí aqui ele fica bem esticadinho e conforme a gente vai tirando as fotos, eles ficam nessas chapinhas, que hoje em dia não é mais de prata, por motivos óbvios. Não vou saber falar pra vocês, gente, o que é. Desculpa. Eu posso, se alguém quiser se interessar, deixa aí no chat que aí eu procuro e informo no Classroom depois. A Débora perguntou se você consegue trocar a tela, porque agora a gente não tá vendo mais o computador. E aí se você consegue colocar só a sua câmera. Tá aparecendo assim. Ah, sim. Entendeu? Desculpa, gente. Tenham paciência comigo. Pronto, tá melhor, Débora? Vou mostrar de novo, que aí vocês conseguem ver melhor, né? Difícil, gente. Isso é curioso, porque hoje em dia ninguém tem mais câmera. É difícil, né? Então, pronto. Agora, arrumando meu erro. Tá vendo? Ela fica encaixada aqui. E aí a gente vai puxando essa fita aqui. Normalmente, esse dentinho que tem aqui, que deixa eu tirar para vocês poderem ver melhor. Esse dentinho aqui é o que segura do outro lado da câmera, tá? Então, o filme mesmo, ele começa um pouquinho mais para frente. Ele continua muito sensível a contato com a luz, por isso que eu não vou puxar mais para vocês verem. Mas eu tenho um filme que já foi queimado, inclusive é da Lomographic, ó. Ela produz os filmes das câmeras delas até hoje. E aí é basicamente assim, ó. Ele é bem escuro, tá vendo? Tá vendo? Não dá pra ver absolutamente nada neles, ó. Ele é bem escuro. E depois que a gente tirava as fotos, eles ficavam clarinhos assim, ó. Eu vou mostrar umas ali que a Yasmin forneceu pra gente, que tem elas reveladas, porque essas aqui são filmes que eu fiz com experimentação, estão todos queimados. Parece fácil, gente, mas é muito complicado, ó. Não sei se vai dar pra ver no Instagram, mas é isso. E aí, quando você ia com sua câmera toda bonita, porque assim, ele lançou, a Kodak lançou os filmes, e como eles não são bestas e nem nada, eles lançaram também as câmeras de mão. Aqui, eu não tenho nenhuma câmera da Kodak, a gente tem uma da Nikon, vamos mostrar a concorrência aqui, né? Então, eles lançaram as primeiras câmeras de bolso. Obviamente, elas não eram compactas assim. Elas eram um pouquinho maiores, mais trambolho. Sabe? Trambolho, então. Mas eles lançaram juntos. Porque aí, claro, né? Se tem o material, os dois materiais,
Capitalização tá aí pra isso. Gente, hoje em dia a Kodak faliu, tá? Porque ela não se adequou ao mercado. Triste. E aí você levava seu filmezinho bonito lá na Kodak, porque eles revelavam também. E aí você recebia eles assim. Vou fazer que nem aquelas blogueiras lá, ó. Vocês estão vendo, meninas? A galera tá vendo. Tá vendo? Dá pra ver? Isso aqui a gente chama de negativo. Por quê? Porque o que a gente vê? O que a gente vê de escuro aqui, na foto fica claro. Ele tem um efeito contrário. Na próxima aula, eu vou dar uma passadinha sobre negativos, mas na edição, tá? Não na fotografia, não na revelação. Bom, e aí em 1888 a gente teve essa revolução de ter filmes acessíveis, a gente teve essa popularização da fotografia com as câmeras de bolso e os rolos de filme, só que ainda era tudo preto e branco. E lá em 1908, tempo pra caramba depois, os irmãos Lumière, não sei falar francês, gente, eles são mais conhecidos por serem os pais do cinema. Eles tiveram uma grande participação, uma grande importância na história do cinema. Eles lançaram o autochrome, que é a concepção de fotografia colorida. Eram 3 chapas nas cores primárias. Quem lembra da aula da Yasmin? Vamos reviver muitas aulas da Yasmin aqui hoje. Eles eram 3 chapas de cores primárias, uma sobreposta à outra. E aí tinha como fazer, com a junção das cores, as fotos. Eu não consegui encontrar nenhuma foto dos Lumières, mas temos essa do mesmo ano, porque assim, a gente tem nomes muito importantes na fotografia, mas eles não estavam estudando a fotografia sozinhos, tá, gente? E o que um descobria, dividia com os outros, e então sempre foi uma coisa muito coletivista, sempre foi... Claro que tinha a picuinha do ego, né? Mas sempre teve essa distribuição de informações, vamos dizer assim. E aí temos essa princesinha, Pegue no Jardim, o nome dessa foto. Vocês podem ver que a qualidade da foto ainda é muito fraca, desfocadíssima, mas comparada à primeira foto lá de 1826, já é um avanço, né? Muito bom. Vocês têm alguma dúvida da história da fotografia? Porque aí eu vou fazer só o adendo da fotografia digital e a gente vai passar para a parte técnica. A fotografia ficou como analógica até meado dos anos 80. Lá no meado dos anos 80, a gente teve 2 grandes evoluções. A gente teve o Steve Sasson, que fez o primeiro sensor eletrônico de câmera. E aí a gente passou a ter uma parte digital na câmera. E a Kodak veio com a interpretação, a leitura e interpretação dos pixels, que são os pontos de luz que a gente conhece e usa até hoje. Quem lembra de... Quer dizer, né? Dependendo de quem tá assistindo. Não sei se vão lembrar dessa aí, não. Cybershotzinha foi uma das primeiras câmeras mais populares aí por volta já dos anos 90, anos 2000. Porque quando ela a fotografia veio pro modo digital, ela ficou muito cara. E aí não era qualquer pessoa que tinha, né? Então, lá para os anos 90, 2000, que foi ficando uma coisa mais comum e foi se popularizando cada vez mais. E hoje em dia, todo mundo que tem um celular tem uma câmera. Tá bem? Então, tá bem. Então,
Vocês vão ficar olhando pra minha cara aí agora um pouco. Vamos para a parte técnica da fotografia. A gente vai começar com balanço de branco, que pouco é falado na fotografia e muita diferença ele faz. O balanço de branco, gente, de forma bem... Eu vou tentar usar menos termos técnicos e mais termos populares, tá? Porque o intuito é realmente todo mundo entender. Então, eu não vou me prender a termos técnicos, eu vou tentar fazer do jeito mais tranquilo, que todo mundo consiga entender. O balanço de branco, basicamente, é o que faz o tom da sua foto. Então, se você quer uma foto, como vocês estão vendo aí nesse exemplo, a gente tem a mesma fotografia e de um lado a gente tem ela mais azulada. O pessoal do Instagram não tá vendo, né? Mais ou menos, pequenininho. Pessoas do Instagram, vão pro YouTube. A gente tem um tom mais azulado e um tom mais amarelado. Existe a possibilidade, hoje em dia nas câmeras que a gente tem, eles têm o balanço de branco automático e tem como você calcular o balanço de branco. A gente calcula o balanço de branco em kelvins, não é em Celsius, porque o balanço de branco é temperatura de cor, gente. Esqueci de falar esse detalhe, desculpa. De novo, se eu estiver indo muito rápido, vocês me brecam aí, gente. O balanço de branco, ele é a temperatura da sua foto. Então, se você coloca ele mais baixo, ele vai ser uma foto mais fria, ele vai passar uma sensação. Se você coloca ele mais alto, a tonalidade vai ser mais quente, ele vai passar outra sensação. E aí, deixa eu ver se eu separei outra foto de balanço de branco. Separei. Essa foto de comida, para deixar todo mundo com fome. É a mesma foto, na mesma disposição, no mesmo cenário, a única diferença é o balanço de branco. A gente tem primeiro um balanço de branco de 3.500 kelvins e depois a gente tem um de 6.500 kelvins. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, assim, o balanço de branco, ele vai interferir muito no tipo de foto que você quer proporcionar para o seu espectador. Normalmente, gente, a fotografia tem técnicas, mas eu não gosto de colocar regras na fotografia, porque eu acho que a fotografia é uma coisa completamente pessoal, não existe uma foto feia. Pode ser uma foto sem técnica, mas agora virar e falar, não, essa foto tá feia. Não, você não sabe o que a pessoa quis fazer, você não sabe qual era o propósito da pessoa fazendo aquela foto, então, quem somos nós, né não? E aí, assim, o balanço de branco é isso, ele vai mudar a cara da sua foto, ele vai deixar a sua foto mais fria, mais quente, mais dramática, mais calorosa. Depende da cena que você está fotografando também. E aí nós temos o diafragma, a abertura. E aí eu vou usar uma analogia que eu adoro usar, porque foi assim que eu decorei como que funciona o diafragma, que é a analogia da torneira. A gente imagina que esses círculos que a gente está vendo é uma torneira aberta e fechada. Então, aqui a gente tem a torneira mais aberta possível e quando a torneira está aberta, sai muita água. Então, aqui você vai ter uma receptividade de luz muito grande. E quando você está com a torneira fechada, você não passa água, você não recebe luz. Então, assim, você está num lugar muito escuro e você precisa de luz, você vai abrir o diafragma lá
para o máximo que o seu celular permitir. Você tá num lugar muito claro, tá fazendo foto na rua, no sol, acabou de fazer o seu trampo naquele sol de meio-dia e quer fotografar ele, você vai puxar o diafragma lá pro mais fechado possível. Daqui a pouco eu vou ensinar essa piramidezinha, deixa eu achar a piramidezinha aqui para vocês verem. Essa pirâmide, que é a tríade do controle da fotografia, tá bom? Então a gente está falando da abertura, diafragma. O que o diafragma faz na prática? Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso é uma foto subexposta. O diafragma estava lá para os 30. E aí eu só pego os pontos máximos de luz. Tá vendo? Então eu pego algumas partes que tem luz, mas em sua maioria é tudo negro. Tudo escuro, não dá pra ver nada. Aqui já é o oposto. Aqui eu tenho uma foto super exposta. Eu abri meu diafragma pra tudo. Então eu perco muitos detalhes, principalmente da arquitetura. Eu perco textura. Apareceu o céu, mas a ponto de que apareceu o céu? Eu perdi toda uma textura aqui na construção. E isso é uma foto equilibrada. Justamente a gente tem um pouco de iluminação no céu, a gente tem a iluminação na construção. Isso é o Coliseu, tá, gente? Desculpa. Mas a gente tem tudo compensado. E a gente tendo tudo compensado, a gente não perde informação. O ISO. O ISO é a granulação da sua foto. Por quê? Granulação. A fotografia nada mais é do que um monte de ponto de luz lida, interpretada e repassada para a tela, para o papel, enfim. Não vou entrar muito na parte da fotografia impressa. E o ISO ele vai garantir a granulação. Eu não sei se vocês vão conseguir ver exatamente como que tá aqui. Mas a gente tem, quanto menor o ISO, menor a nossa granulação. Então com ISO 100, a gente não tem granulação. É uma foto que você pode fazer um banner gigantesco dela e vai ficar excelente. Porém, quanto menor o ISO, menos luz você tem também. Porque o ISO, ele também compensa na iluminação. Por quê? Porque o ruído vai fazendo aparecer mais pixel de cor. Então você tem mais pixels para ter mais detalhes na foto. Só que isso gera uma granulação. Ah, isso é ruim? Não, depende do tipo de foto que você quer. Então, conforme você vai subindo o ISO, você vai tendo a granulação. Deixa eu subir aqui, que eu acho que aí dá para vocês verem melhor a diferença dessas 3 barrinhas aqui, ó. Aqui tá granulado, mas pouca coisa. Aqui já começa a ficar mais granulado e aqui a gente consegue ver nitidamente a diferença de granulação. Dá para ver? A gente consegue ver nitidamente a granulação. Então é isso. Só que é o que eu falei, vai do estilo de fotografia de cada pessoa. Eu conheço gente que gosta muito de trabalhar, fotógrafos que gostam muito de trabalhar com uma granulação alta e fica lindo no trabalho deles. Eu, dependendo do tipo de ensaio, de projeto que eu tô fazendo, eu gosto também. A fotografia é muito isso, tá, gente? Vocês vão, com o tempo, vão descobrindo. Eu não descobri de uma hora para outra que eu gostava de fotografar. Acho que até hoje eu acho que eu não sei tudo que eu gosto de fotografar. Então, assim, processos, tá? Processos. E aí a gente tem... Eu vou pular essa parte, porque como a gente não tá falando de câmera, não tem muito porquê eu falar sobre as lentes com vocês. Mas quem tiver interesse, tiver câmera e tiver interesse, me manda uma mensagem lá no grupo que eu mando esse material sobre lentes. Pode colocar no Classroom. Posso colocar no Classroom também. Velocidade.
A gente tá aqui, a gente já viu o ISO, a gente já viu o diafragma, a gente vai ver a velocidade agora. A velocidade, a nossa... Bom, o celular não tem o espelho, que normalmente a câmera tem. Mas mesmo assim ele tem o tempo do sensor dele. Então assim, a velocidade, ela vai determinar o tempo que a máquina da sua câmera, porque se a gente parar para pensar, é uma máquina, é um computadorzinho, vai demorar para captar o que você quer que capte. Então, assim, quanto mais rápido tiver, mais congelada ela vai estar. Karen, o que é esse 1/500? 1/500 avos de segundo. É rápido. Esse 1/2 é 1/2 avos de segundo. E aí vocês podem ver que o desenho fica bem arrastado, a foto fica bem arrastada. Vocês conseguem ver, né? A diferença tá nítido, né? Então, assim, essa tríade é o que vai fazer a nossa fotometria, a nossa exposição. É a parte técnica, tá, gente? Ah, Karen, mas eu não entendi, eu não consegui dominar direito. É prática. É prática. Então, assim, eu vou sugerir no final da aula uns exercíciozinhos para vocês botarem lá no Classroom, justamente para vocês pegarem essas práticas, para vocês entenderem como funciona. Vou exemplificar aqui rapidinho também, porque eu quero passar para a parte divertida da aula, que é justamente isso. Aqui a gente tem esse exemplo com água. Água e luz são os melhores exemplos de longa exposição. Quanto menor o tempo de exposição, a gente chama de longa exposição, tá, gente? Então, sabe aquelas fotos bonitas, assim, ó, da cachoeira? Então, é longa exposição. Aqui a pessoa deixou 1/3 segundos. A mesma cachoeira com 1/160 avos de segundo, você não consegue a mesma fluidez. Mesma coisa. Aqui temos um light paint de um desses brinquedos de parque de diversão com 5 segundos. Gente, é muito legal fazer light paint. Eu super recomendo vocês. Dá pra fazer com alguns celulares, dá pra fazer, tá? E aí, você vai controlando o tempo e vai tendo o efeito que vocês querem ter. Essas fotos são minhas, tá, gente? Essa não, essa é da internet. A internet. Mas essa, inclusive, da DJ Paula Torelli, é minha. Muito bom. Vamos passar para a parte legal agora? Eu vou passar algumas referências. Mentira, gente, a técnica também é muito legal, eu me amarro. Mas eu quero falar com vocês bem rapidinho mesmo, sobre linhas e regras de terços. Ai, meu Deus. Opa! Então, gente, como funciona as linhas? As linhas, elas vão dar uma direção para a fotografia que vocês estão fazendo. Essa foto eu fiz do Mike e do Marley, da trupe Por um Fio, no carnaval de 2019, 2018. Então, vocês podem ver, eu marquei para ficar mais fácil de vocês verem. Mas, deixa eu ver se eu tenho ela sem estar marcada. Ela tá lá pro final.
Eu marquei para vocês verem justamente essas linhas de equilíbrio, tá vendo? Então eu tenho um objeto central, que no caso são os dois. Aqui eu tenho um coqueiro, que fica bem paralelo ao meu objeto central. E aqui atrás eu tenho um poste que faz outra linha na diagonal, levando o olhar para multidão. Aqui tem esse miquinho simpático. Essas fotos são minhas, tá, gente? Todas as fotos que eu vou mostrar aqui são minhas, por isso que eu não tô dando crédito pro autor, porque no caso o autor é quem vos fala. A gente tem essas linhas paralelas e diagonais que transmitem movimento. Então, assim, você pega a foto, então você não olha para ele, você olha para o que tá rente a ele. E aí depois você entende que é um mico. Não sei se isso é um mico ou se é um sagui, mas eu acho que é um mico. Banda dos meus queridíssimos Los Pândavas. Aqui a gente tem as linhas retas. E aí vocês podem ver, isso aqui entra tudo em composição, tá, gente? Fora as linhas que a Yasmin já mostrou para vocês nas outras aulas, que vocês podem aplicar na fotografia também, a gente tem essas linhas mais duras, vamos dizer assim, não tão dinâmicas, né? Que vocês aplicam também. Então, por exemplo, aqui o olho dele está mais ou menos tudo centralizado. Eu trabalho com as linhas de fundo, com a divisão do azulejo, com a divisão que forma pelas próprias bananas, tá? Aqui outra foto deles. Aqui a gente tem as diagonais, justamente para levar o olhar do espectador para o centro. Vocês conseguem perceber as linhas quando eu tiro a marcação? Responde aí pra mim, gente, se vocês conseguem. Não me deixa falando sozinha, não. E aí aqui a gente tem mais uma linha vertical e diagonal que traz essa sensação de grandeza, justamente porque são linhas que trazem movimento. Então ela dá essa sensação de grandeza também. E é tudo, vocês podem ver, é tudo encaixado em linha, gente. A fotografia parece que não, mas a fotografia é linha. Isso é muito legal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vertentes da fotografia. E aí a gente parte para a parte técnica não, desculpa, prática. Vamos começar com a minha musa. Você sabe quem é minha musa, né? Minha musa maravilhosa. Então, a Yasmin é minha parceirona de ideias, de projetos. Esse é um projeto que a gente fez chamado Caos Criativo. E foi assim, foi um dia que a gente resolveu brincar de tinta. A gente foi pra casa de um amigo nosso e eu chamei um outro amigo, o João, e a gente jogou tinta na Yasmin. Isso é um ensaio artístico, gente, porque é isso. O intuito era única e exclusivamente ser um dia divertido, fazer umas fotos bonitas com o que ela se sente confortável. A Yasmin, quem conhece a Yasmin sabe que a Yasmin é cor, né? Acho que é por isso que a gente tá sempre junto. E aí, então assim, são ensaios livres, né? Tem essa também maravilhosa, sou apaixonada nessa foto. Mariana disse que somos duas maravilhosas. Ai, te amo, Mari. Valeu. Aqui é um outro ensaio que a gente fez, chamado Tela Subcutânea. Esse aqui, ele já entra na base do conceitual, porque o intuito é justamente
gerar esse questionamento de sempre fotografar corpos magrinhos, tem que editar para tirar a celulite, para tirar a marca do corpo, porque o corpo tem que estar liso, tem que estar... tem que posar. E isso foi uma noite muito... Bom, todos os ensaios são divertidos com a Yasmin, mas a gente veio aqui para casa dela com um canhãozinho de luz só, e foi um ensaio conceitual de experimentação mesmo. A gente não sabia o que ia sair disso. A gente tinha aí um conceito, porque também não é só pegar a câmera e sair apontando. Você tem que saber o que você quer fotografar, você tem que pensar no que você quer fotografar. Antes da fotografia ser feita, ela tem que ser pensada, pelo menos o conceito dela. E aí a gente fez, aqui temos outro. Então, assim, são fotos de recortes do corpo, justamente para as pessoas pararem, pô, mas que parte que é essa? Que é isso? Aqui é para mostrar que qualquer lugar é lugar, gente. A banda do Los Pandavas é aqui de Planaltina, procurei no Spotify. E a gente foi pra feira fazer um ensaio fotográfico da banda deles. E a gente fez um ensaio na feira. Isso aqui, esse efeito arredondado, é daquelas... É o mesmo efeito que essa câmera aqui dá. Inclusive, se eu não me engano, foi até que isso aqui sai. E aí eu coloquei isso aqui na frente da câmera e fotografei. Daqui a pouco a gente vai usar isso, gente. Aguarda. Então, assim, pedir licença pra dona da banca e é isso, é meter as caras. Fotografia é meter as caras, gente. Hoje em dia até tem no próprio celular, né? Hoje em dia tem os clipezinhos, os suportes, e tem uns celulares que já tem também, né? Efeito. Tem efeito. Dá pra brincar. Aí aqui temos a fotografia documental. Esta fotografia é de uma série chamada Êxodos, de um fotógrafo chamado Sebastião Salgado. E a fotografia documental... Eita, agora que eu vi a hora. A fotografia documental, ela vem com uma margem poética, subjetiva, mas ao mesmo tempo ela quer retratar um povo, uma época... algo acontecendo, tá? Temos uma pergunta. Diga. Do Denner. O objeto central, o que quer se destacar, precisa estar necessariamente no centro da foto? Não precisa. Aí a gente entra no enquadramento. Então, gente, não precisa, tá? A gente tem, eu vou mostrar para vocês no celular a regrinha dos terços. E aí vocês vão ver que a gente tem linhas que auxiliam a gente, mas é como eu falei, não existe regra, tá? Se você quer colocar o seu objeto central, o seu objeto principal no canto da sua foto, você pode colocar. Se você sabe por que ela tá ali, você pode colocar e tá tudo bem. Aqui é a fotografia de palco. Inclusive, mais uma da Yasmin. Gente, a Yasmin é a pessoa que eu mais fotografei na minha vida. E aqui é mais uma fotografia de palco, justamente para mostrar como que você não precisa. São duas vertentes, né? Você pode fazer uma coisa bem mais poética, de só deixar a cena ali central, e você pode também pegar a cena como um todo do que está acontecendo e deixar caótico mesmo, porque se a cena é caótica, não tem por que você não deixar a cena caótica. Mari maravilhosa. A outra Mari maravilhosa. Aqui temos um estilo de fotografia chamado Fine Art, que ele é produzido pensando na manipulação digital depois da pré-produção, né? A fotografia em si vira uma pré-produção, tá? E aí a gente altera as coisas digitalmente depois. Essa também é uma fine art. A Yasmin tava com cabelo castanho nessas fotos, gente.
E fotografia publicitária. São as últimas fotos e a gente parte pra teórica, pra prática. Tô toda me embolando, gente. Ai. Tá tudo bem. Meu Deus. Socorro. Essa foi uma campanha publicitária de um fotógrafo chamado Fernando Schlapfer. E pro Outubro Rosa, eu não vou lembrar a marca que contratou ele para fazer essa foto, porque eu só sigo o fotógrafo. Inclusive, eu vou deixar no grupo depois o nome desse fotógrafo, porque é difícil de escrever. Mas eu super recomendo, ele é muito criativo, gente. Ele é uma das minhas maiores referências na atualidade. E aí aqui temos outra fotografia dele, mas já na pegada de fotografia de moda. Aqui temos outra fotografia de moda dele também, tá? E aqui temos retratos da Yasmin. De novo. Vão cansar de me ver hoje. Vamos cansar de ver a Yasmin hoje. É porque minhas fotos preferidas envolvem a Yasmin, gente. Desculpa. E aqui é pra mostrar o uso da cor, tá? Como que você pegar uma cor, um plástico, pintar de canetinha. Nesse caso é um canhão de luz, mas pega um plástico, pinta de canetinha e coloca na frente de uma luz e fotografa, você tem luz colorida. Aqui também. E a gente usou também a luz do quarto dela, que deu esse efeito maravilhoso, que ela tem um lustre lindo. Casa velha. Casa velha. Aqui mais uma foto de retrato. E aí a gente tem as fotografias mais comuns, né, gente? Tem muita gente que gosta, não é a minha pegada. Tem a fotografia retrato. Essas também são minhas. E essa aqui, gente, sabe aquelas lanternas japonesas? Então, peguei meu celular, coloquei dentro da lanterna japonesa, fiz essa luz vermelha, peguei um papel filme, pintei de azul, coloquei em outra lanterna de celular e pronto, fiz a minha iluminação. Gambiarra, é isso aí. Esse efeito, espelho, CD, fotografia e experimentação, gente. Ó, esse aqui é um espelho. Eu peguei um pedaço de espelho e coloquei do lado da lente. Nesse caso, essas fotos foram feitas com câmera, tá? Mais um retrato. Retrato não precisa ser da pessoa de frente, tá? Vocês podem explorar ângulos, vocês podem fazer fotos de posições não convencionais, vocês podem se jogar no chão para fazer fotos, inclusive recomendo. Fotografia de show com light paint. Fotografia de show só usando a iluminação básica do palco. Isso também é um light paint. E aí temos a Aise, que é uma fotógrafa aqui de Planaltina, que me ensinou muita coisa na fotografia. Ela é muito boa na fotografia social. Quem não conhece, Aise Foto. E, bom, vamos para a parte legal, que já falei demais. Vocês já devem estar tudo cansados da minha voz. Deixa eu abrir a minha câmera. Posso fazer aqui pra ti, tá? Ai, obrigada. Pode deixar. Vamos ficar no elevador? Pra não ficar no silêncio. Vocês estão conseguindo ver o que eu estou apontando com a minha câmera, gente? Sem travar? Tá ok? Ok. Não, esse deixa. Esse eu vou usar. Ok, tá travando, não tá travando. Está travando. Tá travando aí? Tá dando uns pulinhos, cara, mas dá pra entender. Tá.
Gente, a maioria dos celulares hoje em dia, dos smartphones, tem o modo Pro, tá? E o modo Pro, ele serve justamente pra gente aplicar o que eu falei com vocês mais cedo. Vocês estão conseguindo ver aí na minha tela agora, né? As configurações. A gente tem o F aqui, que é o foco. WB, balanço de branco, ó. Minha foto ficou azulada. Ih, vocês estão com delay. Agora tá conseguindo ver, cara. Tá? Uhum. Então tá bom. Vocês estão com ela azulada. Aqui ela já fica mais amarelada. Aqui ela fica bem amarelada. E aqui eu consigo controlar. Eu não vou dar muito enfoque onde ficam as coisas, gente, porque uma das coisas que eu quero que vocês façam e coloquem lá no Classroom é justamente essas experimentações, tá? Aqui eu vou mostrar basicamente a diferença prática de como mexer nessas três coisas ao mesmo tempo funciona. Então a gente tem o nosso cenário aqui, bem improvisado, uma vaquinha simpática. Então assim, aqui tá tudo bonito porque eu tô toda no modo automático. Então vamos começar. Aqui eu tenho a minha abertura. Se eu deixar ela mais escura, ó, meu ISO foi lá para baixo, ó. Aqui meu ISO aumentou, mas ele ainda não tá claro o suficiente. Vocês conseguem perceber a granulação? Tá tudo bem granulado. Eu desço a minha abertura. E aí a granulação já não aparenta tanto. Mas eu perco contraste. Vamos focar na Vênus. A Vênus tá com um contraste bem bonito. Quanto mais eu escureço, mais eu consigo dar contraste. E aí, justamente, vai do que você quer mostrar, como que você quer mostrar. Aqui, a gente tem a possibilidade de fazer um foco bem de perto ou mais de longe. Sorry. Tudo bem. Eu achei que tinha acabado a luz. Sou mal contato. Bom, o ISO a gente já mexeu. A velocidade no meu celular é bem limitada, gente. Eu não sei na de vocês, mas no meu é bem limitada. Mas me serve mesmo assim. Então, e aí quando chega no equilíbrio que vocês querem, porque é isso que eu falei, vai ter gente que gosta de foto muito mais clara, é o meu caso. E vai ter gente que gosta de foto muito mais escura e contrastada. Então, o que eu queria propor para vocês é justamente... deixa eu mostrar que eu falei pro Denner, né? Aqui, normalmente fica em configurações, tá, gente? A gente tem a regra dos terços, tá? Essa gradezinha que fica de suporte pra gente. Ela serve primeiro pra gente ver quando o elemento tá reto e pra ver quando ele tá centralizado. Mas, por exemplo, eu quero fazer a foto da Vênus aqui na frente e do Van Gogh lá no fundo. Mas eu quero que o meu elemento seja o Van Gogh lá no fundo. Então eu vou colocar o meu foco lá no Van Gogh. Vamos ajustar o meu foco aqui. E aqui eu não tenho, vamos abrir aqui para vocês poderem ver, nenhum elemento de fato centralizado na foto. Eu tenho dois elementos que estão nas linhas na regra dos terços, mas nada está centralizado de fato. Então, assim, a única coisa
coisa que precisa tomar cuidado é com o peso da foto. Então, se eu coloco... E aí a gente entra na aula de composição de novo. Se eu coloco muita coisa para cá e quase nada para lá, aí a foto fica descompensada. Se você equilibra, você não precisa obrigatoriamente ter um elemento no centro. Ah, mas eu quero ter só esse quadro do Van Gogh e a parede branca, e eu não quero ele centralizado. Tudo bem, você pode fazer um recorte. Ó, aqui eu uso a mesa, a linha da mesa com a linha do quadro. Aqui não vai ficar retinho, gente, por causa do... Ah, foi aqui. E aí eu tenho toda uma moldura feita na foto e não tá centralizado. O meu elemento principal, que é o Van Gogh, tá no canto da foto. Tá dando pra entender? Ah, essa aqui não vai dar nessa aqui, não. Ela é muito pequena. Ela é... Mas, ó, dá pra vocês verem mais ou menos o efeito dela, gente. No Mercado Livre, os clipes para celular, vocês compram baratíssimo, tipo coisa de R$20, R$25, vem 3 lentes. Então, assim... Ó, mas dá esse efeito. Dá esse efeito bonitinho. A fisheye sempre vai ficar... Gente, a fotógrafa tem Parkinson. A fisheye sempre vai dar esse efeito de escurecer as bordas, tá? Não importa se é uma lente, se é uma gambiarra, sempre vai dar esse efeito. Dá tempo da gente fazer uma fotinha de luz colorida ainda? Dá? Então... O que você precisa? Um plástico. E uma canetinha, né? Ou um papel de seda fininho, tecido, qualquer coisa. Vou pegar pra ti. Fininha aí. Enquanto isso, gente, eu vou mostrar uma coisa muito legal, que é a fotografia macro. Eu sou apaixonada na fotografia macro. Não é todo celular, infelizmente, que tem todas essas funcionalidades. O meu celular é um Redmi Note 8 Pro, se eu não me engano. Mas, ó, a macro, ela te permite se aproximar muito do objeto e fotografar as texturas, tá vendo? Olha a minha granulação lá em cima. Vamos abaixar um pouco essa granulação. Pronto. Vocês perceberam a diferença da foto escurecendo quando derruba o ISO, ó? Quando eu venho pro 100, o 100, gente, o ISO 100 é só para dias de muito sol, assim, bem claro mesmo, tá? Normalmente, quando eu tô fotografando com a câmera, ou com o celular também, eu deixo sempre entre 400 e 800 o ISO. São números que eu gosto de usar. Que cor você quer? A vermelha que aparece mais. Se vocês forem fazer essas gambiarras... Gente, eu adoro fazer gambiarra na fotografia, tá? Prefiram cores quentes, tá? Elas funcionam mais. Um papel filme pintado de canetinha com marcador. Yas, você pode segurar aqui pra mim, por favor?
a gente vai escurecer um pouco o cenário. E aqui nós temos, vamos tirar o foco do macro. E aqui a gente diminui. Ai, tem que chegar mais perto. Deixa que eu faço. Você faz? Uma pessoa não é acostumada a ter assistente. E aí a gente tem uma luz vermelha para fazer a fotografia. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver daí? E aí a gente tem essa luz vermelha. Ah, não quero só vermelha, eu quero um degradê de cor. A gente faz um degradê de cor. Não roxo. Nossa gambiarrinha pra gente poder ir, gente. Funciona mesmo. Funciona. Sobe um pouquinho mais o roxo. Aí. E aí a gente tem essa diversão com as cores que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Ah, eu quero deixar ainda mais escuro. Experimentação, gente. Eu já dei o canal pra vocês e agora vocês vão solto no mundo e me mandar essas fotos, por favor. Opa! Fotógrafo também é fotometria, faz parte. Deixa eu aumentar esse ISO aqui. E é isso. Esse roxinho ficou muito clarinho, mas ficou muito bonitinho também. Vamos deixar assim. E aí, a minha proposta para vocês, antes de encerrar a aula, é aproveitar. Opa! Gente, vocês viram meu bebê fofo? A minha proposta para vocês, antes de encerrar essa aula, é que vocês experimentem. Face luz. Experimentem essa gambiarra da luz que eu acabei de mostrar. Pode ser lanterna de celular, pode ser luminária, qualquer fonte de luz. Pega um papel, pega uma sacolinha, uma sacola plástica verde do mercado. Funciona, gente. Qualquer elemento, que nem eu falei, mostrei naquela foto, uma lanterna dessas japonesa de papel, que é laranja, joga o celular com a lanterna dentro. E a minha proposta é vocês produzirem material pra gente poder trabalhar junto na próxima aula de edição, tá bom? Não se preocupem, porque a próxima aula de edição vai ser voltada para celular também, tá? Eu vou mostrar alguns softwares de celular, então vocês não precisam se preocupar com o computador. E no mais é isso. A Yasmin vai passar os nossos últimos informes, porque eu já passei da hora, porque eu falo mais que o Homem da Pedra. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido tudo. E obrigada. Até sábado. Galerinha, o projeto Trupe Urbana Online é desenvolvido pela Trupe SA CRIO, com recurso do Fundo de Apoio à Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal. Vocês podem nos seguir nas redes sociais, @TrupeSACRIO, e se quiserem postar as fotos que vocês fizerem, podem usar a hashtag Trupe Urbana Online, que a gente consegue ver e divulgar vocês, ou não. Se não quiserem ser divulgados, tá tudo bem, é só avisar. A Karen consegue ver as fotos de vocês. E na próxima aula falaremos de edição. Gente, eu sou uma professora muito babona, então me mandem as fotos de vocês, por favor. E qualquer dúvida, eu tô no grupo, tô no Classroom, tô acompanhando pelo Classroom e estou disponível, tá bom? Se vocês não entenderam alguma coisa, podem me procurar por lá. Até sábado. Tchau.